Bom dia, meu povo! E aí, beleza? Vocês estão bem? Olha só, hoje a gente vai falar um pouco sobre expressão algébrica, começar o assunto aí sobre cálculo algébrico e tudo mais. E a gente vai ver primeiro um pouquinho da história que se segue. A primeira vez que a palavra álgebra foi citada foi no livro de Al-Jabar, sei lá como é que fala isso. Al-Jabar foi escrito por Al-Khwarizmi. Então, esse livro ele indicava conhecimentos dos árabes sobre equações. Lá no início, as situações algébricas eram escritas não utilizando a forma que a gente conhece hoje, mas eram representadas por palavras. Então, não era utilizadas símbolos. Só depois de um longo tempo que foi surgindo essa mistura de palavra e símbolos, tá? Mais ou menos ali por volta de 1500 na Europa, foi que essa simbologia moderna foi se estruturando e chegou mais ou menos no que a gente conhece hoje, tá? Para que entender a álgebra? Qual é o intuito de saber álgebra? Para saber álgebra, isso vai te proporcionar um monte de benefícios. Por exemplo, a capacidade de observar, a capacidade de fazer generalizações, a capacidade de resolver equações e representar diferentes situações. Ela é possível aplicar por exemplo, na indústria, no cálculo de produção, é possível aplicar na medicina, como por exemplo, dosagem de medicamentos, cálculo do índice de massa corporal, na engenharia, economia e assim vai. Então, mas olha só uma aplicação prática. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ó? O que é isso aqui? Isso aqui, para quem já andou de táxi, conhece. O nome disso é taxímetro. Taxímetro é o aparelho que os taxistas usam para ver quanto é que a pessoa vai pagar, quanto é que eles vão cobrar na corrida de táxi. Então, eles têm um valor padrão, a pessoa entra no carro, já paga aquele valor padrão e vai pagar outro valor variável à medida que a pessoa vai andando. Então, vamos pegar um exemplo, que a bandeira custa R$ 4,50. Bandeira, pessoal, é justamente esse preço que o pessoal vai pagar quando entra no táxi. Quanto mais o carro anda, quanto mais o táxi anda, mais ele vai pagar. Então, ele entra no carro, paga R$ 4,50. A cada quilômetro que ele anda, ele paga mais R$ 2. Então, vamos imaginar que algumas situações. Ó, em uma primeira situação, ele anda 10 quilômetros. Então, essa expressão aqui representa o cálculo que vai ser pago. Então, 4,50 é o valor da bandeira, 10 quilômetros vezes 2, ao todo ele vai pagar 24,50. Se ele andar 15 quilômetros, ele vai pagar 34,50. Se ele andar 22 quilômetros, ele vai pagar 48,50. Perceba que é tudo muito intuitivo, muito prático, tá no dia a dia de muita gente. Então, a ideia que a gente utiliza para pagar o táxi é o seguinte: valor a ser pago é igual ao valor da bandeira, que é 4,50, mais os quilômetros percorridos multiplicado por 2, é a taxa que ele cobra. Mas assim, se a gente for representar isso de alguma outra forma, por exemplo, se a gente quiser representar isso, em vez de escrever essa frase, valor a ser pago, utilizar uma letra para representar isso, por exemplo, V. E ao invés de escrever essa expressão quilômetros percorridos, utilizar uma letra, vou chamar de Q. Então, ao invés de escrever valor a ser pago, eu vou escrever V. Ao invés de escrever quilômetros percorridos, eu vou escrever Q. Então, olha como é que fica a expressão. O valor a ser pago vai ser igual a 4,50, que é o valor da bandeira, mais a quantidade de quilômetros vezes 2. Então, com isso, a gente tem uma utilização da álgebra na prática e no dia a dia, certo? Então, o que é uma expressão algébrica?
Pessoal, expressão algébrica é toda expressão que possui letras, que possui números e sinais de algumas operações matemáticas. Eu posso chamar de expressão algébrica ou eu posso chamar também de expressão literal. Tá? Em alguns livros vocês vão encontrar de uma maneira, em outros de expressão literal. Olha aqui alguns exemplos. 2x mais 4, 3a mais b, y mais 3y. Todos esses exemplos, vão lidar com a utilização de expressões. Está mexendo com letra, está mexendo com número, está mexendo com as operações, seja de mais, de menos, de dividir, tá? E assim por diante. Então, linguagem algébrica a gente utiliza quando a gente quer escrever utilizando alguns símbolos a forma falada. Por exemplo, se eu quero dizer o dobro de um número, eu não sei que número é esse. Eu posso utilizar alguma letra do alfabeto para representar esse número. Pode ser qualquer letra de A até Z. Então, se eu quero representar o dobro de um número, eu sei que dobro é multiplicar por 2. O dobro de um número, então, vai ser 2 vezes multiplicado por alguma coisa. Esse alguma coisa eu represento por uma letra do alfabeto. E fica assim, ó, 2A. Eu quis chamar de A. Poderia chamar de outra letra? Poderia. Só escolhi qual A porque eu quis. A metade de um número. Bom, metade é dividir por 2. Então eu sei que eu posso escrever um número, eu não sei quem é. Eu vou escolher uma letra do alfabeto para representar esse número e dividir por 2. Olha como é que fica. B dividido por 2. A raiz quadrada de um número. Novamente, eu não sei quem é esse número. Se eu não sei quem é esse número, eu utilizo uma letra para colocar no lugar desse número. Então, raiz quadrada de um número, raiz quadrada desse número desconhecido, representado pela letra C. A soma de dois números. Aí eu tenho que pegar duas letras diferentes. Olha só o exemplo, como é que fica? D mais H. Aqui, a diferença entre dois números. Pessoal, quando a gente fala diferença, qual operação? É subtração. Então, a diferença entre dois números, vou pegar a letra representando um número, menos outra letra representando outro número. Então, eu tenho, por exemplo, m menos n. Tá? A soma de um número com a sua metade. Bom, vou pegar um número e a metade desse número. E vou fazer o quê? Vou somar. Perdão. Era para estar aqui um x sobre 2, tá? Aqui, desconsidera essa parte aqui. Então, vamos dar continuidade. Ó, vamos pensar em outra situação. A mãe de vocês pede para vocês comprarem arroz e feijão, certo? O arroz em um determinado mercado é R$ 2,29. O feijão é R$ 5,49. Aí vocês anotam o preço e sabe que deu R$ 7,78 a compra de vocês. Em outro supermercado, eu tenho que o arroz custa R$ 2,99 e o feijão custa R$ 7,49. Se eu somar esses dois, eu vou ter R$ 10,48. Em um outro mercado, R$ 2,59 é o preço do arroz e R$ 6,69 é o preço do feijão. Se eu somar os dois, eu vou pagar R$ 9,28. Perceba, pessoal, aí a importância de fazer pesquisa de preço, tá? A utilização da pesquisa de preço é utilizada em casos onde a gente quer pagar menos por um determinado produto. Então, olha só. Se a gente for representar isso através de uma expressão algébrica, a gente representa pela soma de A mais F, sendo A o preço do arroz e sendo F o preço do feijão. Então, a expressão algébrica que representa o total que eu vou pagar é A mais F. Então, qual seria o valor dessa compra se o valor do arroz fosse R$ 1,99 e o valor de F fosse R$ 3,79? Dá pausa no vídeo e resolve isso aí rapidinho. Então, se a gente for analisar qual é o total a ser pago,
eu vou pegar 1,99, somar com 3,79, e o total que eu iria pagar era 5,78. Beleza, povo? Olha aqui um exemplo. Calcule o valor da expressão 2x mais 4 quando x for igual a menos 5. Bom, a gente tem alguns passos para encontrar o valor numérico de uma expressão. O primeiro passo é o seguinte. Está dizendo que o x é igual a menos 5. Se o x é igual a menos 5, então onde tem x, eu tiro o x e coloco o menos 5. Então vai ficar dessa forma aqui. Ó. Perceba, aqui eu tirei o x e coloquei o menos 5. Professor, apareceu um sinal de multiplicação. Isso, quando eu tenho um número e uma letra juntos e não tem nada entre eles, fica subentendido que é multiplicação. Então, quando eu coloco um outro número aqui, ó, fica subentendido que é multiplicação. Então, eu tenho o seguinte. Qual é o segundo passo? Depois que eu substituir, o segundo passo é calcular. Então, o segundo passo é calcular. Então, 2 vezes menos 5 vai dar quanto? 2 vezes menos 5 vai dar menos 10. Mais 4, menos 10, mais 4 vai dar menos 6. Ah, como é que vai dar menos 6? Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal de quem tem maior módulo. Olha outro exemplo aqui. Esse exemplo eu tenho. Calcular o valor da expressão 3a menos b para quando a é igual a 2 e b é igual a menos 1. Então a gente tem o seguinte. Onde tiver a, a gente vai trocar por 2 e onde tiver b, trocar por menos 1. Perceba que toda vez que eu vou substituir uma letra por um número, eu estou colocando entre parênteses. Ah, professor, quando eu estou mexendo com números positivos, é obrigado? Não, não é obrigado. Mas é uma orientação que eu dou para vocês não se embolarem, tá? Porque se vocês se embolarem, acaba gerando um erro no final da questão. Então é o seguinte, a gente vai ter, o primeiro passo é esse, substituir os números pelas letras. O segundo passo é calcular. Bom, então eu vou fazer 3 vezes 2 dá quanto? 6. Menos vezes menos, mais. Cheguei aqui, ó. Então, 6 mais 1 dá quanto? Dá 7. E com isso eu consigo desenvolver e encontrar o valor dessa expressão. Outro exemplo. Calcular o valor numérico da expressão x sobre y menos 5x menos 3y quando x é igual a 8 e y é igual a 2. Então, onde tem x, pessoal, a gente vai tirar o x e colocar o 8. Onde tem o y, vamos tirar o y e colocar o 2. Então, 8 sobre 2, aí fica menos 5 vezes 8, porque aqui, ó, aqui tá junto e não tem sinal, então fica subentendido que é multiplicação. Menos 3, perceba que eu repeti, ó, daqui para cá, e no lugar de y eu coloquei o 2, certo? Aí 8 dividido por 2 dá 4. 5 dividido 5 vezes 8 dá 40, o sinal negativo, não esquece. E menos 3 vezes 2 dá menos 6. Então, quando eu desenvolvo isso, eu vou ter menos 42, tá? Pessoal, beleza então, muito obrigado. Olha, deu um trabalho retado fazer esse vídeo. Então eu vou pedir, se inscreva no canal, dá uma curtida aí e manda para aquele amigo seu que ainda tem dificuldade com expressão algébrica, viu? Beleza então? Tchau, obrigado!